E se Deus passasse um tempo com você, o que ele pensaria sobre como você trata o templo que ele te deu? E se o Eterno decidisse habitar dentro de você, não em templos de pedra, não em altares distantes, mas em sua carne, em seus ossos, em seu respirar? Como seria acordar sabendo que cada batida do seu coração é o som do céu ecoando dentro de você? Como seria alimentar, não apenas seu corpo, mas o próprio Deus que caminha com você? Hoje, você vai descobrir. Se Deus mora em você, você se levantaria diferente? Você escolheria com mais cuidado o que come, o que bebe, o que respira? Cada decisão seria um ato de reverência. Cada gesto, uma oração silenciosa. Mas a verdade é outra. Corremos, esquecemos, negligenciamos, jogamos no corpo do Altíssimo o que sobrou da pressa, da gula, do descuido. Se Ele está em nós, por que o tratamos como um estranho? Quantos passos damos sem pensar? Quantas escolhas fazemos sem temor? Um altar não se suja. Um altar não se abandona. Você é um altar, mas tem vivido como se fosse ruína. Imagine um rei eterno, justo, puro, que escolhe viver, não em palácios, mas em vasos quebrados, em corpos marcados pela pressa, pela dor, pela indiferença. E mesmo assim, ele entra, ele se assenta no interior, espera, ama. Mas como temos respondido? Cuidamos mais da aparência do que da morada. Buscamos o brilho da pele, mas ignoramos a fome da alma. Enchemos a mesa de excessos, mas negamos o pão da santidade. Como podemos alimentar Deus com migalhas sujas? Como podemos tratar o sagrado com tanto esquecimento? A pergunta ecoa: se Deus habita em mim, como eu o estou nutrindo? Cuidamos do exterior, mas esquecemos do templo. A boca que canta louvores também consome veneno. O corpo que deveria ser morada é tratado como depósito de excessos. Dormimos tarde, comemos sem propósito, vivemos à beira do colapso. Como esperar força espiritual se sabotamos a própria casa onde Deus reside? Cada escolha importa. Cada ato de negligência é uma rachadura no altar. Não é sobre estética, é sobre honra. É sobre reconhecer que o Criador confiou a você algo sagrado. E a maneira como você cuida de si é a maneira como você responde ao amor dele. Silêncio. Reflita. O que você tem servido a Deus dentro de você? E então, vem a consequência. Um cansaço sem nome. Uma angústia que pesa nos ombros. A alma grita, mas o corpo está fraco demais para responder. Dias vazios. Noites sem descanso. O altar rachado. O fogo quase apagado. Você sente, mas não entende. Você busca, mas não encontra. Porque Deus, embora presente, é abafado pela desordem que criamos. Somos templos que sangram. Somos moradas que esquecem quem habita nelas. E o sofrimento é o grito silencioso de um espírito faminto. Como alimentar o sagrado, se mal conseguimos nutrir a nós mesmos? Como oferecer vida, se o que cultivamos é morte lenta? Chegou a hora de parar e ouvir a voz que ainda chama, mas ainda há tempo, ainda há vida. O mesmo Deus que escolheu habitar em você não desiste da casa que ele construiu. Ele bate, ele chama, não para condenar, mas para restaurar, voltar ao princípio, reverenciar o que foi dado, escolher o que edifica, rejeitar o que corrompe, tratar o corpo como um presente, não como um peso, alimentar-se de vida, respirar propósito. Cada escolha certa é um tijolo a mais na reconstrução do templo. Cada ato de amor próprio é uma vela acesa no altar. Cada passo em direção à pureza é um abraço silencioso no Deus que mora em você. A restauração começa agora. Imagine Deus sentado dentro de você, olhando com olhos de amor, esperando com paciência, recebendo cada escolha que você faz. Como ele se sente quando você rejeita o excesso,
quando você se levanta mais cedo para respirar a vida, quando você escolhe o que fortalece e não o que destrói, ele sorri, o altar se ilumina, a presença se torna mais real, e então você entende, não é sobre dieta, não é sobre estética, é sobre sacralidade, é sobre olhar para si e ver o reflexo do Deus vivo. Cada ato de cuidado é um hino, cada sacrifício é uma adoração. Você não é apenas corpo, você é templo, um santuário vivo, onde o infinito decidiu habitar. O corpo que você tem não é seu, ele é um presente, ele é o templo onde o Senhor decidiu habitar. E quando você cuida dele, você honra o próprio Deus. Cada respiração é uma oportunidade de adoração. Cada escolha é um passo em direção ao propósito divino. Pare de tratar seu corpo como algo descartável. Comece a tratá-lo como um sagrado. Deus não está distante, ele vive em você, e a maneira como você o alimenta é a maneira como você o honra. Cuide de si, e ao cuidar, cuide de Deus. Porque no fim, a verdade é simples. Você é o altar onde o divino se encontra com o humano.